existe anjos, existe doentes, existe os elementais, existe os espíritos. Eles estão aqui sim para conversar com a gente, trocar ideia. Os seres estão por trás de tudo isso. Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Liliana Ferlin. A partir de hoje eu começo uma nova etapa, contando minhas experiências com seres extraterrestres. Isso baseado há muitos anos, desde quando eu era pequena. Então eu tenho um vídeo no YouTube iniciando. Só que agora eu vou começar a contar essas experiências, né? Dar continuidade, né? E eu começo contando a partir do momento que eles começam a entrar nesse contato comigo, né? Que foi quando eu tinha 12 para 13 anos, que eu vi a nave, né? E a partir daí, minha vida mudou. Então, em cada vídeo que eu fizer, eu vou querer colocar, assim, experiências de todo esse tempo, que na verdade são 30 anos de experiências, né? Na verdade, eles pediram para mim fazer um livro, e eu comecei já a fazer esse livro, né? Com essas experiências de todos esses anos. Então, em cada vídeo, em etapas, né? Eu vou colocar experiências de quando eles vieram me trabalhar dentro da minha casa, quando meus filhos eram pequenos, né? E que eu não sabia nada sobre extraterrestres, sobre espiritismo, sobre nada da espiritualidade. Na verdade, eu não acreditava em nada nessa época. Então, foi como se eles me tivessem dado um despertar de consciência, e eles começaram a abrir meus canais e eu comecei a ter as minhas experiências. E a partir daí, eles vieram todos os dias com as naves, tá? Porque eu mesmo dentro de casa, eu sentia eles lá fora, e quando eu saía lá fora, eles estavam ali. E eu comecei a fazer os meus treinamentos dentro de casa todos os dias, incluindo projeção astral, incluindo, eles abriram todas as minhas percepções, então eu comecei a fazer trabalhos de ver aura, comecei a fazer análise das pessoas, passei a ver por intuição coisas, né, que até então eu nem me dava conta que isso pudesse existir. Que é isso que eu quero passar para todo mundo, resumindo, que esses seres extraterrestres, eles abrem uma dimensão na cabeça de todos nós, que você passa a entender a vida de outra forma e passa a ter percepções diferentes das dimensões que até então eu não sabia e nem tinha conhecimento que pudesse existir. Então, a partir daí, eu comecei essas experiências, comecei a canalizar, comecei a colocar em escrito, né? Tudo que me vinha durante a noite em projeção e durante o dia, porque isso era praticamente todos os dias. E eu comecei, que eles me pediram para mim ir colocando tudo em escrito, para depois, mais para frente, fazer um livro. E acima de tudo, porque eu estou começando, eu quero começar uma coisa bem transparente, bem natural. Por quê? Porque eu não tenho a verdade absoluta como ninguém tem. Então, mostrar para vocês mesmo o quanto que eu aprendi com esses seres durante toda essa minha vida, porque eu não acreditando em nada e não vendo sentido nas coisas, como vocês podem ver o planeta como está, né? E já daquela época eu já me sentia assim, que não tinha sentido nenhum. Eles começaram a me dar sentido. E a partir dessas experiências, desses treinamentos, eu comecei a ver um outro lado que eu até então eu não via, eu não enxergava. E eu passei a ver. Então, começar a ver a vida de um outro ângulo, de uma nova perspectiva, para obter sentido. Então, não que eles me deram um sentido, não, eu passei a ter sentido com tudo isso que eles me
começaram a me mostrar. 13 anos de idade eu já me questionava sobre a vida, né? Será que a vida é levantar, tomar café e trabalhar, voltar, pagar conta e é só isso? Então eu já me questionava com 13 anos de idade, que pra mim a vida não tinha sentido nenhum, só isso. Eu sempre acreditei que tinha algo muito maior que tudo isso, que só podia ter algo muito maior que isso. Então, na verdade, eu vou colocar aqui, são questionamentos, que eu me coloquei então como uma pesquisadora de mim mesma. E continuo pesquisando, quer dizer que a gente não vai parar de pesquisar, porque sempre vai ter coisas a mais para a gente estar aprendendo e estar descobrindo, porque a vida se torna o quê? Mágica, se torna imprevisível. Então, a partir daí eu comecei sim a cada vez mais me questionar mais. E é isso que eu vou colocar para vocês, questionamentos, que é isso que é o legal, questionar mais do porquê disso, e por que tem que ser assim, e por que eu tenho que seguir isso, e por que as pessoas têm que fazer a minha cabeça, e por que eu não tenho que seguir os meus instintos, e por que eu tenho que ser como os outros falam que eu tenho que ser. Porque essa era a minha cabeça com 13 anos de idade. Tudo eu me questionava. Eu não seguia rótulos, dogmas. Eu queria entender tudo isso, na verdade. Que a partir do momento, desde pequena, eu já olhava para todo mundo e me sentia diferente, porque eu achava, eu não tenho que seguir ninguém, eu tenho que seguir eu. E eu tenho que descobrir algo que eu nem mesmo sabia o que era. Que se tornou o quê? A busca. A famosa busca, que eu acho que todo mundo aqui busca algo, né? E qual é o motivo dessa busca? Que até hoje eu sempre me pergunto, mas por que eu estou buscando tanto? E para quê? Então, foi com essas coisas passadas pelos seres que eu quero deixar aqui bem claro. Engloba espiritualidade, engloba, como fala? Não só tudo cientificamente falando, porque se a gente não entender a parte espiritual, não tem como a gente entender mais nada. E foi isso que os seres me passaram até então. Eles abriram todas as minhas percepções de uma vez. Então eu passei mesmo a querer primeiro entender se existem outras dimensões. Então, e os espíritos? Quem são eles? E para onde nós vamos? E por que eu estou aqui? Essas eram as minhas perguntas. Que isso eu coloco no meu livro, desde o começo. Porque eu sempre me questionando. E você já parou para pensar que eu, como passando por experiências, que você pode passar fisicamente, paralelamente para uma outra dimensão aqui na Terra? Vocês já pararam para pensar que você pode estar aqui e captando algo de uma outra pessoa que está em outro país, amiga de vocês, por sintonia telepática? Vocês já pararam para pensar que intuições que a gente tem, quando pessoas vêm falar com você, quem são essas pessoas que falam com você? É o mentor? Mas e quem é o mentor? Então são coisas que eu me questionava. Existem anjos? Existem doentes? Existem os elementais? Existem os espíritos? Eles estão aqui sim para conversar com a gente, trocar ideia? Eles podem mandar mensagens? Os seres estão por trás de tudo isso? Porque a partir de então eu comecei a querer entender tudo isso. E os seres estão sim por trás de tudo isso. Então eu acredito que na Terra nós não estamos aqui à toa. Então cada vez mais que eu fui me aprofundando, a partir do momento que eu comecei a ter eles presentes na minha vida, no meu dia a dia, que eles foram me trabalhando, eu comecei a querer saber mais e mais e mais. Porque eu acredito que tem muito mais do que a gente imagina que tenha. Então é isso que eu quero colocar nesses vídeos e vou aceitar perguntas e vou tentar responder essas perguntas, né? Porque eu não sei tudo, eu vou saber responder aquilo que eu esperei, que foi minhas experiências, né? Que eu aprendi nesse meus 30 anos de jornada, tá? Logicamente que
Vou fazer esses vídeos para quem se identifica com o que eu estou falando. E eu sei que tem muitas pessoas passando, talvez pelas mesmas coisas que eu passei. E talvez aí eu possa até ajudar, que é isso que eu quero, na verdade, né? Então, eu agradeço já a todos, né? E vamos aguardar o próximo vídeo. Obrigada!